Meninas, tudo bem? Então, hoje eu vim fazer um vídeo mostrando a cara, como vocês podem ver o título do vídeo, bem rapidinho, mostrando a caquinha da Clarinha. Bom, eu acabei de fazer pra ela, dei papinha de ervilha, farinha de trigo e suquinho de uva. Vocês conseguem ver, suquinho de uva. E a caquinha dela ficou, ela tá peladinha aqui que eu vou trocar ela, tá? Olha aí, filha. Oi, gente. Olha só, gente. No livrinho para as vozes. Meu irmão, gente, não é. Legal. Gente, eu também vou mostrar essa capetinha dela, preguiça, tá? Essa também. E tem essa também. E eu já mostrei. Nossa, gente, eu já mostrei então. Ah, tem essa amarelinha não. Não, é minha já, só que eu achei um imã pra ela. E uma tampinha, vocês não vão ver. Então, só isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos e tchau.